amor me conduz em um sonho ao dançar ao redor da fogueira. Deusa da paixão, teu olhar penetrante me lança um calor que incendeia. Meus sentimentos fluem desaguando nesse mar de emoção. Viajo em minhas curvas do teu corpo e nesse sonho de magia conquistou meu coração. Deusa menina, criatura de Rudá, a tua dança sintetiza os elementos em completa harmonia. Terra, fogo, água e ar. O vento noturno que beija teus cabelos ao luar é o mesmo que tremula o pavilhão. Essa bandeira de um povo aguerrido, a raça de um boi campeão. A mais bela poesia se revela em forma de mulher. Eu quero te ver bailar feliz, empunhando o estandarte com as cores do meu boi. Porta-estandarte, deusa menina, criatura de Rudá, a tua dança sintetiza os elementos em completa harmonia. Terra, fogo, água e ar. Porta-estandarte, deusa menina, flor singela do amor, tua beleza me fascina, traz azul do caprichoso que cintila no toque do meu tambor. Sejam bem-vindos. Hoje apresentaremos o 4º episódio de Lendas, com a participação da acadêmica do 7º período, Rayana Maurícia dos Santos, cursando Letras Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Amazonas. Bem-vinda, professora! Olá, ouvintes! Meu nome é Rayana e estamos aqui no 4º episódio para falarmos sobre a lenda de Rudá. O nosso diálogo se dará em 4 momentos distintos. Em um primeiro momento, vamos contextualizar a literatura oral na Amazônia, uma vez que atualmente temos uma literatura escrita, mas que essa literatura escrita ela vem predominantemente da literatura oral, que era a forma de como os antepassados passavam os conhecimentos para as pessoas mais jovens das tribos. Então, nesse cenário, temos a cultura Tupi-Guarani, que, conforme Navarro e Júnior, são 2 línguas distintas, mas que precisam fazer parte da mesma família linguística. Então, a cultura Tupi-Guarani é formada por uma variedade de povos indígenas que compartilham um conjunto de línguas, costumes e crenças, como, por exemplo, do Tupinambá, que era a língua que predominava nas comunidades indígenas na época da colonização do Brasil. Em um passado milenar, temos aí indígenas, que saíram ali do centro amazônico e se expandiram ao norte do rio Amazonas e ao sul pelo Paraguai e a leste pelo Tocantins e a oeste pelo rio Madeira. Nesse cenário de expansão, temos aí então que o território brasileiro ele se divide entre os Tamoio, que são mais antigos, os avós, os Tupinambás, que são descendentes direto dos Tupi, os Tupiniquim, parentes dos Tupi, os Guaranis, que são os guerreiros, certo? E estão divididos em 3 grupos. E nessa divisão, ali espalhados por vários estados brasileiros, eles compartilham tanto origens históricas quanto linguística e cultural. E essa cultura, ela é composta por um conjunto de mitos que liga essas relações espirituais das comunidades com a força da natureza, por exemplo. Conforme Santos, as narrativas sobre a origem estiveram presentes em todas as antigas civilizações da Terra, sendo em grande parte das vezes relacionada a eventos como o dia, a noite, as fases lunares. Então temos aí uma ligação muito forte com a natureza. Conforme Magalhães, 1935, há 3 deuses superiores: o Sol, Lua, Perrudá ou Rudá. Então, conforme esse autor, o sistema geral da teogonia tupi parece ser este. Existem 3 deuses superiores: o Sol, que é o criador de todos os viventes, a Lua, que é a criadora de todos os vegetais, e Perrudá ou Rudá, o deus do amor, encarregado de promover a reprodução dos seres. O mito da criação da mitologia tupi-guarani apresenta Tupi como deus da criação, do trovão e da luz, aquele que controla e cria tudo. Guaraci, que é a divindade do sol, tem a missão de cuidar dos seres vivos, fornecendo o calor do sol durante o dia, e a lenda é narrada a seguir.
Guaraci estava cansada de ficar sempre nas mesmas tarefas e foi dormir. Quando fechou os olhos, a terra foi tomada por trevas. Então, para que o céu ficasse sempre iluminado, Jaci foi designado como deus da lua da noite. Jaci é uma deusa responsável em cuidar das plantas e da reprodução. É responsável por trazer a beleza para a terra recém-criada. Guaraci se encantou pela beleza de Jaci. Porém, quando o dia se finda, a noite começa. Guaraci ia dormir e não conseguia mais vê-la. Então pediu a Deus Tupã que criasse Rudá, o mensageiro e Deus do amor. Rudá tem poder de andar tanto na luz quanto nas trevas. Sendo assim, a união passou a ser possível. Em outras versões do mito, Jaci aparece como esposa de Tupã. E Guaraci criou o amor. Rudá podia dizer à lua o quanto Guaraci a amava e por causa dela também criou as estrelas, que são seus irmãos, para que lhe fizessem companhia enquanto ele dormia. Então, nas tradições orais, é normal que tenham outras versões, porque ao longo dos anos, essas lendas elas vão se modificando. Então, no processo de catequização apreendido pelos jesuítas, os mitos foram se modificando e convergindo com outros mitos, tomando novas proporções conforme o local ali que eles eram contados. Então, na essência indígena, sempre foi feito uso dessa oralidade para transmitir os saberes, conforme apontamos logo no início desse episódio. Essa transmissão era feita ali, nas noites de lua cheia, ao redor das fogueiras acesas, no silêncio da floresta ali, e era repassado pelo contador de histórias. Acerca disso, temos ali Dorrico e Denner e Correia, 2018, que falam um pouco sobre esse papel, do contador de história. Ao redor dos mais velhos, as crianças ouviam as narrativas e os narradores iam se revezando na contação. Então, era uma prática bem comum de transmissão de saberes entre os povos ali, os participantes da tribo. Então, trazendo agora uma outra obra, ali do romance de Macunaíma, de Mário de Andrade, vemos então uma intertextualidade entre Rudá e Macunaíma. No livro, Rudá é citada em uma passagem na fala de Macunaíma, no capítulo 4, denominado Boiúna Luna. Rudá, Rudá, tu que secas as chuvas, faz com que os ventos do oceano desembestem por minha terra, para que as nuvens vão-se embora, e a minha marvada brilhe limpinha e firme no céu, faz com que amansem todas as águas dos rios, para que eu, me banhando neles, possa brincar com a marvada, refletido no espelho das águas. E essa marvada, a que Macunaíma se refere, é Si, a mãe do mato. Temos o outro capítulo, 15, página 124, o trecho a seguir. Rudá, Rudá, tu que estás no céu e mandas nas chuvas, Rudá, faz com que minha amarda, por mais companheiros que arranje, ache que todos são frouxos, assopra nessa marvada saudades de seu marvado, faz com que ela se lembre de mim amanhã, quando o sol se for embora no poente. No terceiro momento, falaremos a seguir sobre a ressimbolização semiótica da lenda. Conforme Correia e Almeida, o desvelamento de sentidos se faz à medida que se analisam e interpretam as imagens veiculadas, justificando assim a sua leitura simbólica. Com base na semiótica de Charles Peirce, permitirá que a descoberta de indícios para a legibilidade das imagens através das relações entre signos verbais, extraverbais ou culturais. Assim, a seguir, faremos uma reflexão sobre o simbolismo manifesto na representação sígnica presentes na superfície linguística do texto e no seu espaço simbólico ou representativo. Vamos fazer agora uma ligação entre Rudá, o deus do amor e do afeto, com Eros ou Cupido dos indígenas. Rudá é o anjo Cupido responsável por flechar e amolecer o coração duro dos índios guerreiros e prepará-los para o amor. É equivalente a deus Eros da mitologia grega e ao Cupido da mitologia romana. As índias cantam canções para o deus em busca de maridos. Para Luker, 2003, dicionário de simbologia, o verbete Eros significa deus grego do amor, mencionado na Teogonia de Hesídio como o mais belo de todos os deuses imortais. Como um jovem menino alado,
com arco e flecha, ali representando aquele amor sensual, uma tocha ardente, uma tocha acesa, né, simbolizando ali o amor ardente. Eros parece retratado como um menino alado. Eros diverte-se ferindo os mortais e os deuses com suas flechas. Uma linda criança sobre aparente inocência que tem o poder de atingir sem piedade suas vítimas. O oposto de seu adversário do mundo divino, Anteros. Na versão em que Eros é filho de Afrodite e Ares, queixando-se de que seu filho continuava sempre criança, a deusa da prudência explicou que Eros era muito solitário e haveria de crescer se tivesse um irmão. Pouco depois nasceu Anteros. Eros é o deus do amor, Anteros o deus da ordem. Eros cresceu e se tornou robusto e forte, mas Anteros foi enviado para ser criado por um pescador. E quando Anteros partiu, Eros voltou a ser menino e nunca mais cresceu. O mito de Eros e Anteros mostra ali, né, as fraquezas do amor. O amor, quando se sente carente, busca conquistar o outro para preencher seu vazio. Amar o outro também é aprender do amor, é aumentar o amor. Para crescer, o amor precisa ser partilhado e correspondido. Eros não crescia, até que nasceu Anteros. Eros precisava de um companheiro para aprender a compartilhar e conviver, como seu próprio nome, Anteros, que significa anti-Eros. Era o oposto de Eros. Seus poderes eram para ordenar, colocar uma ordem no amor. E Eros representa o amor imaturo que nunca usará a razão. É o amor menino, chamado Cupido, que nunca chega à idade do discernimento, porque amar e racionalizar não são dois verbos que se juntam. A alma do menino tem muita vontade de afeto e pouco entendimento, mas Eros não é mau e nem pretende magoar. Ele é apenas inconsequente como uma criança. Ele sabe que pode tocar o coração, mas não sabe que esse ato pode ser doloroso. Professora Rayana, na sua contextualização, nós percebemos que as lendas na cultura amazônica elas têm grande importância, como a lenda de Rudá, através da sua caracterização, da intertextualidade com outras obras como Macunaíma de Mário de Andrade, e essa ressimbolização semiótica com Peirce, compreender esse simbolismo e perceber essa semelhança com os mitos gregos, essa descoberta de indício com outras culturas que foram inseridas no imaginário local, que permitiram um enriquecimento maior dessas narrativas orais. Então, conhecer esses elementos da natureza, tentar entender como é que eles funcionam, não é de hoje. Nós percebemos isso nos mitos gregos. Seguindo com a análise, né, das significações presentes na lenda, né, também podemos significar o sol como a clareza que caracteriza a consciência e, em contrapartida, a noite que veste a lua, como a simbolização do que aquilo que nos é cego, oculto e, portanto, nos está inconsistente. Se assim for, né, seguindo essa perspectiva, Rudá, o amor é aquele que liga, resgatando a luz das mãos estranhas da sombra, o que rejeitamos ou fomos impedidos, né, de conhecer. E assim, ao desvelarmos o desamado e reconhecermos nele algo íntimo, podemos ser tomados pela própria compaixão. Guaraci, conforme o dicionário ilustrado Tupi-Guarani, né, temos aí do Tupi-Guarani o Có, Araci, a mãe deste dia, e o nome Tupi do Sol, aquele que é o criador de todos os viventes, né? Já Jaci, a lua, tem origem na palavra Tupi e Aci, quer dizer literalmente lua. É o nome utilizado comumente para ambos os sexos e entre os indígenas brasileiros. É utilizado para designar um mês lunar e um adorno em forma de lua cheia. Então, esse nome ele é bem representativo, né? Temos então a deusa Lua, guardiã da noite, da reprodução e dos amantes, filha de Tupã, que na mitologia grega, Ártemis, ligada a seu irmão, é representada armada de arco e flecha
protetora dos animais, florestas, tem ali a bondade de curar aqueles que mereciam, e ao mito romano, a deusa Selene, que era a personificação da lua, filha do Titã, e Perião e Téa, irmã de Hélio, personificação do sol. Seguindo esse assunto de simbolismos, temos então o simbolismo da lua cheia e a lua nova. Então, para os Tupi-Guarani, a lua rege a vida marinha, a maré alta, a lua cheia, a maré baixa, e é considerada do sexo masculino, o irmão mais novo do Sol, que serve ali como orientação geográfica de horas e tudo mais. A primeira unidade de tempo utilizada pelos Tupi-Guarani foi o dia, medido por 2 nasceres consecutivos do Sol. Depois, o mês, também chamado de Jaci, determinado a partir de 2 aparições de lua consecutivos, entre a lua nova e a lua cheia. O hemisfério iluminado aponta para o lado leste, enquanto entre a lua cheia e a lua nova, há indicação do lado leste. Guaraci criou a lua, Jaci, mas foi no meio do seu sono, quando estava tudo escuro. Guaraci viu chegando um clarão no coração da escuridão. Aquele clarão foi crescendo, foi se abrindo no escuro da noite e foi se apresentando como uma bola amarela cor de laranja. As laranjas que Guaraci tinha criado antes. Depois, Jaci, a lua, subia e subia, e quanto mais alta subia, o seu brilho virava prata e fazia um lindo clarão iluminando toda a natureza. Era lindo o brilho nas águas, clarão nas montanhas e outros sons que faziam os sons da noite. Era uma lua tão bonita que Guaraci apaixonou-se por ela. Um sentimento tão bom. Ela era tão bonita e mostrava, do seu modo especial, tudo aquilo que ele tinha criado. Guaraci ficou muito encantado e tão apaixonado que abriu os olhos para poder vê-la e admirá-la melhor. Mas, quando abriu os olhos, tudo se iluminava de um jeito mais forte e colorido e ela desaparecia. Guaraci queria falar do seu amor por Jaci e o quanto de lindo havia quando ela não estava. E queria dizer que quando abriu os olhos para chegar a ela, tudo clareava e ela sumia. E queria dizer também que quando tudo se iluminava, ela desaparecia. Seguindo com a exposição ainda do simbolismo no dia e da noite, temos então que Rudá nasceu porque o amor não conhece a luz ou a escuridão e podia levar a Jaci a mensagem de Guaraci. Dia ou noite, Rudá, o amor, podia dizer à lua, Jaci, o quanto o sol, Guaraci, era apaixonado por ela. Um outro tipo de simbolismo que também temos e podemos apontar é o simbolismo do arco e da flecha. Segundo Luker, 2003, temos ali arco e flecha, que é o símbolo da guerra e do poder, mas também do tempo e da transitoriedade. As setas de Apolo trazem doença e morte, mas também podem ser vistas como raio de sol. Finalmente, o amor também pode ser uma flecha que atinge o coração. Por esse motivo, pertence junto com o arco e é aliada aos atributos do amor. Nas plásticas arquitetônicas românticas, os centauros que atiram flechas devem ser interpretadas como seres eróticos, dados os prazeres da carne. Como voto, as flechas indicam perigos superados com sucesso. Falando agora da figura de Tupã, o deus da luz, da criação, o espírito do trovão, do relâmpago, temos Zeus na mitologia grega e Júpiter na mitologia romana. Conforme Luker, 2003, Zeus é o deus supremo dos gregos, pai dos deuses e dos homens. Seu nome é derivado da raiz indo-germânica, dei, luzir. Não é apenas deus dos céus, mas também dos fenômenos celestes, ou seja, deus do tempo, do raio e foice. São suas armas. Mas também, a foice pode referir-se a uma função mais antiga de deus da vegetação. Mas também pode ser entendida como símbolo da morte. Então temos aí, 2 momentos. Câmara Cascudo afirma que Tupã é um trabalho de adaptação da catequese. Por quê? É que, na verdade, esse conceito de Tupã já existia, mas não como uma divindade, mas como conotativo para o som do trovão. Se você pensar bem, temos aí, Tupã,
Tupã ou Tupana, golpe, baque estridente. Portanto, não passava de um efeito cuja causa o índio desconhecia e por isso mesmo temia, ou seja, aquele medo do desconhecido, né? Os indígenas tinham noção da existência de uma força, de um Deus superior a todos, de um ente supremo cuja voz se fazia ouvir nas tempestades. Tupã-Sinunga, ou o trovão, né, cujo reflexo luminoso era Tupã-Beraba, ou relâmpago. Os índios acreditavam ser o deus da criação, o deus da luz, sua morada seria o sol. Então, dentre esses todos os simbolismos, né, até então, momento apresentados e discorridos, tivemos do dia, da noite, a presença da mitologia grega, da mitologia romana, né, ali o simbolismo de Tupã, do arco e da flecha, enfim, são muitas ligações que são possíveis fazer, né, a partir dessa lenda e das outras também. Mas onde está o simbolismo principal, assim, dessa lenda, né, aquele que é predominante? Então, está justamente em criar o amor no coração dos homens, despertando o amor como aquele que Guaraci por Jaci e de Jaci por Guaraci, o amor feito de admiração e de respeito pelo brilho do outro, pois cada um tem seu jeito próprio de brilhar. O amor feito de saudade, de beleza e de encantamento. O amor também pela terra, pelos mares, pelos rios, pelas árvores e pelos animais. Então aí, mais uma vez, temos muito forte a ligação, né, com os elementos da natureza. Nesse quarto momento, discussão sobre a lenda na cultura amazônica. Bem, a lenda como produto da imaginação dos povos tem sido objeto de estudo só muito recente por parte de pesquisadores, pois era considerado um caso à parte na cultura popular. Nas lendas, assim como nos mitos gregos e romanos, nós percebemos a vida cultural de uma sociedade. Ela está expressa nos costumes, nos objetos e nas crenças desses povos. E a Amazônia, ela possui povos diversificados. Os povos indígenas, os rurais ribeirinhos da cidade. E ser amazônico significa participar deste vasto universo numa unidade real e imaginária, que vai mostrar a riqueza dessa sabedoria popular. Professora Rayana, após esse momento, faça as suas considerações finais e desde já agradecemos sua participação. Por fim, no quarto e último momento, né, a pauta é falar um pouco sobre a importância, né, de se conhecer a lenda na cultura amazônica. Primeiro, porque faz parte, né, da nossa cultura, né, da região na qual habitamos. Então, acredito que isso seja fundamental, conhecer a cultura local, afinal, né, na região norte que habita, né, o maior número de povos indígenas. Né? Então, é muito importante conhecer, né, e aprender como é que eles concebem o mundo e como que isso reflete no nosso cotidiano. As lendas, elas são muito ricas, né, tanto linguisticamente quanto culturalmente, porque a partir delas, né, é retratado toda uma estrutura, uma configuração cultural. Temos ali no início, conforme for abordado, né, a figura do contador de histórias, que é uma figura fundamental, né, para a manutenção dos conteúdos repassados pelos antepassados, pelos ancestrais, e que é o responsável por essa perpetuação de conhecimento. A gente não deve considerar, né, as lendas e todo esse aparato cultural como algo distante ou como algo folclórico, digamos assim, certo? Porque eles fazem parte, né, da forma identitária de vários povos e de povos que estão presentes aqui há milênios, né? Então, a cultura indígena, ela é uma cultura milenar, centenária e que deve ser valorizada. Então, é muito importante, né, que atualmente, né, de forma não presencial, mas, por exemplo, como fazemos aqui
através de um podcast, né, seja feito um diálogo entre essas lendas e tudo mais, entre essas histórias de criação, certo? Com outros textos já tão conhecidos e canonizados, né? Como, por exemplo, ali da cultura clássica, né, da cultura greco-romana. E é possível também a gente verificar, conforme foi exposto ao longo do podcast, né, várias questões simbólicas, né, na qual essas lendas elas podem conversar. Então, é um diálogo cultural muito forte, né, uma influência. Então, é importante trazer esse olhar mais peculiar para o aluno, mas também num sentido amplo, sabe? De entender culturalmente, não como algo, é claro, particular da cultura indígena, da cultura local, mas também algo no sentido mais amplo, mais panorâmico, para que ele possa, né, verificar como é que se constrói esses simbolismos e aplicá-los também em outros casos e em outras leituras, né, no quesito assim a nível escolar, digamos assim, a nível de conhecimento. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você está apresentando ao aluno, né, aquilo que é característica da região que ele habita, da região norte, você também conduz ele a verificar, a analisar, a discutir algo em sentido mais amplo. Então, isso é muito importante. Trazer também a oralidade ali, né, como bojo dessa literatura indígena também é fundamental, porque até então se entende por literatura aquilo que é predominantemente escrito. Então, quando se fala em literatura, a gente pensa trivialmente, né, nos autores canônicos, né, nos livros, enfim. Só que na literatura indígena a gente tem algo que vem, né, da literatura oral. E só por ser oral não deixa de ser literatura, né? Mas agora a escrita ela vem como uma nova ferramenta, não mais somente a oralidade, mas também a escrita agora vem como uma ferramenta de manutenção dessa cultura. E conforme fomos expondo aqui tudo mais, é muito importante fazer com que o aluno ele perceba também esse movimento transitório, né, entre o oral e o escrito, né? O que tem ali o que permanece ali do oral que, né, migrou para o escrito. Então isso é muito interessante. Muito obrigada, professora Joelma, pelo convite em participar desse podcast. Foi uma discussão muito rica, claro que ainda tem muito a discutir, mas no momento, né, creio que o episódio ele abarcou tudo aquilo que o aluno até então, né, a série que é destinada, ele precisa conhecer. Ficamos por aqui. Deusa do amor, me conduz em um sonho ao dançar ao redor da fogueira. Deusa da paixão, teu olhar penetrante me lança um calor que incendeia. Meus sentimentos fluem desaguando nesse mar de emoção. Viajo em minhas curvas do teu corpo e nesse sonho de magia conquistou meu coração. Deusa menina, criatura de Rudá, a tua dança sintetiza os elementos em completa harmonia. Terra, fogo, água e ar. O vento noturno que beija teus cabelos ao luar é o mesmo que tremula o pavilhão. Essa bandeira de um povo aguerrido, a raça de um boi campeão. A mais bela poesia se revela em forma de mulher. Eu quero te ver bailar feliz, empunhando o estandarte com as cores do meu boi. Porta-estandarte, deusa menina, criatura de Rudá, a tua dança sintetiza os elementos em completa harmonia. Terra, fogo, água e ar. Porta-estandarte, deusa menina, flor singela do amor. Tua beleza me fascina, traz azul do caprichoso que cintila no toque do meu